Olá, esse é o mapa conceitual do tema da disciplina Problemáticas da Educação Física. É um trabalho que proporciona a exposição do arcabouço de todos os assuntos trabalhados junto à disciplina que consta de forma híbrida, com encontros presenciais e online. A demanda que está aqui atualmente é uma demanda da parte online, que consistiu em primeiros momentos a aproximação de nós alunos quanto aos diversos artigos que constam na disciplina e também produzidos junto ao ProF. Tanto que alguns artigos estavam sendo utilizados, identificamos que caiu na prova nacional, no exame nacional de avaliação. E tivemos a oportunidade de aprofundar dentro da disciplina Problemáticas da Educação Física. Então, foi uma releitura naquele primeiro momento em que estava circundando toda a atuação pedagógica e atuação efetiva do professor no chão da escola. Autores como Soraya Darido e Mauro Betti tinham dentro desses artigos, principalmente Soraya Darido, identificando as diversas nuances que estava no ato pedagógico do professor. Entre elas estavam os problemas e desafios que a atualidade provoca ao professor que está em sala de aula ou quadra de aula. Entre elas são demandas imediatistas que os alunos procuram ter dentro da atividade de educação física, entre elas demandas de procura de atividades que eles achem uma certa identificação, como é hoje em dia a demanda de um jovem em que ele utiliza-se do celular para diversas atividades, N atividades, entre elas pode ser uma atividade lúdica, que alguns confundem a educação física como se fosse um ato, alguns alunos, né? Um ato, em vez de pedagógico, é um ato lúdico. Sabemos que não é bem assim. Temos um arcabouço composto ao longo dos anos da educação física escolar e que essa cultura do movimento tem que ser repassada para os alunos. Enfim, então várias perspectivas existem nesse ato pedagógico, citado até há anos atrás por Paulo Freire, de que a intervenção pedagógica do professor é em cima do conteúdo, mas que leva ao aluno conhecimentos locais, de conhecimentos locais ou de conhecimentos externos, mais amplos, né? Mundiais, digamos assim. A primeira parte do tópico são os problemas e desafios atuais. O que é que a atualidade mostra? Quais são os desafios? Desafios com a atenção do aluno. Como é que você vai conseguir a atenção do aluno? Em que momento você, como professor atuante, pode chegar a uma questão do desinvestimento pedagógico, né?
que desse desinvestimento não muitas vezes não parte da iniciativa do professor, tão somente ele, mas sim toda a amplitude de recursos, recursos materiais, recursos didáticos e por aí vai sobre a diversidade de problemas que o professor hoje em dia enfrenta. Também citando aqui a parte da infraestrutura, né? Pontos que também estávamos, né, citando durante a disciplina, até que ponto o desinteresse dos alunos interfere na aula, até que ponto a motivação do professor que passa algumas horas ou horas planejando chega num determinado momento para aplicar um plano de aula, um plano de ensino e depara-se com desinteresse dos alunos sobre a educação física, o desinteresse da direção também, levando em conta que a educação física é uma mera disciplina ou uma disciplina de baixo, digamos assim, baixa qualificação perante outras de maior carga horária, né? Como português, matemática. Citando essas duas, são disciplinas que são avaliadas nas avaliações em massa, né? Em grande escala. A qualificação dos professores também foi um debate dentro desse mapa conceitual. Será que, em boa parte, os professores de educação física da rede pública, advindo de diversos momentos da formação de professores nas universidades, precisariam de uma formação continuada? Precisariam de uma retomada da sua graduação, como, por exemplo, alguma disciplina que não foi visualizada, contemplada durante esse professor, durante a sua estada, né, digamos assim, na graduação? Será que haveria uma necessidade de uma retomada para o desenvolver pedagógico desse professor? E chegamos a um ponto do artigo sobre a questão do rolar a bola, que é o desinvestimento pedagógico. Esse momento que, infelizmente, em muitos momentos pode estar sendo utilizado pelo professor ao Brasil afora, esse artigo que nós estudamos foi também um que caiu na prova do Exame Nacional de Admissão do nosso mestrado. Os autores afirmam que esse ato deixa de ser um ato pedagógico para um ato recreativo. Você sai de um âmbito interventivo como professor, aquela intervenção para mudar a realidade dos alunos, desiste desse ato e entrega a bola para os alunos para, como citado acima, rolar a bola. Dentro desse espaço do rolar bola também podemos classificar algumas atividades sem planejamento. A ausência de objetivos. Qual é o planejamento que você deixou de fazer por vários motivos, de última hora tirou alguma atividade de algum lugar e aplicou? Conseguiu ter retorno?
não conseguiu, os objetivos, eles foram contemplados dentro dessa atividade que você teve uma ideia, idealizou. Então, isso é uma característica que fica dentro desse âmbito de rolar a bola. Em outro momento, dentro da disciplina ainda, nós podemos debater sobre o currículo. O que é que o currículo contempla, o que é que o currículo traz no âmbito da nossa realidade. Ele contribui, ele não contribui? Quais foram os benefícios, por exemplo, que a BNCC trouxe em relação a, digamos, o PCN, por exemplo, ou então a atividade mais específica que antes da BNCC muitos currículos se utilizavam, que era a análise crítica dos conteúdos, né? Podemos colocar dentro dessa análise crítica dos conteúdos um mix de componentes culturais que a educação física adquiriu, compôs ao longo de todo esse tempo. O que é que hoje contempla? O que é que hoje contemplaria o ato pedagógico, esse currículo faria com esse ato pedagógico? Estaria de acordo com as novas demandas e novas necessidades de um público, né, dos adolescentes, crianças, enfim, um público que está antenado com uma outra realidade comparado com a nossa de anos atrás, décadas dos anos 80. Essa discussão foi baseada dentro da disciplina em relações do tipo: como que você, aluno, na época do ensino fundamental, visualizava, era um tipo de trabalho da educação física, você enquanto graduando dentro da educação física para a formação de professor, e como é o seu ato pedagógico depois de professor efetivo numa rede pública. Você traz qual transformação? Você traz alguma transformação ou você ainda tem algum resquício da sua formação enquanto aluno sobre o que é educação física escolar? Esse debate foi um debate que contemplou foi uma semana, e tivemos que colocar no fórum relatos da nossa vivência como aluno durante o ensino básico, da nossa vivência como aluno na formação de futuros professores na graduação, e o nosso ato interventivo como professores formados nas redes públicas de ensino básico. Um outro momento ficou o esporte, conteúdo primordial da educação física, muitas vezes apelidado como Quarteto Fantástico. O foco ainda continua sendo nos esportes. A crise dos anos 80. Houve realmente essa quebra de paradigma dos esportes. O esporte, ele não deve ser trabalhado de jeito nenhum, ou ele deve ser trabalhado de uma forma mais contextualizada, mais crítica sobre cada conteúdo e a sua inserção no ambiente social, escolar. A educação física, ela chegou a esse ponto que existe hoje do reconhecimento social por conta do esporte. Houve uma relevância, houve um momento em que a educação física precisou
se apoiar nesse, nesse conteúdo tanto tempo. E hoje? Hoje nós vemos com vários relatos e debates que a educação física ela trata o conteúdo do esporte, sim. Ela trata o conteúdo do esporte de rendimento também na escola, sim, mas sempre de forma contextualizada e que contemple a verdadeira demanda do esporte. Qual é a demanda do esporte na escola? Qual é a demanda do esporte da escola? O foco dos esportes ainda continua, o esporte na escola continua o foco das demandas tradicionais? Existem novos métodos, novas formas de abordar o esporte na escola? Sim, existe sim. Nós conseguimos identificar várias aproximações da nova perspectiva da educação física via artigos dentro da disciplina, além da disciplina que tivemos, que é a metodologia dos esportes coletivos, paralela à disciplina de problemática da educação física. Então, conseguimos visualizar em artigos científicos novas abordagens, novas metodologias, algumas novas, outras antigas, outras emergentes, que vinham há muito tempo sendo aplicadas no mundo afora, mas aqui no Brasil chegou de uma forma um pouco mais lenta, mas ela consiste hoje em dia de forma mais emergente, tipo os esportes, a metodologia dos esportes, esporte educativo, né? Sports Education, que tem há um bom tempo no exterior, mas agora aos poucos, né, desde os anos 2020, 2014, tem um processo de produção científica maior. Esse espaço que a educação física detém ainda nos esportes, ele ainda é um espaço tradicional. Utilizamos o método global e o método misto como únicas formas. Vimos que não. Teve uma evolução, tanto do ponto de vista da intervenção da educação física, do treinamento esportivo, como no ponto de vista da educação física do esporte da escola, que trazemos formas adaptadas, participação coletiva, a questão de gênero, debates e mais debates, em busca de um trabalho mais e contemple mais a amplitude da educação física e do esporte na escola. A questão dos currículos, trabalhamos com atualmente, né, que é a BNCC, o que ela contempla, outros currículos, em que ponto nós estamos situados hoje em dia na questão da filosofia da educação. Em que momentos nós estamos? Um momento crítico, pós-crítico, num momento de que estamos deixando de lado a criticidade dos currículos, as abordagens críticas para uma abordagem mais críticas, onde novos fenômenos vão surgindo da sociedade. Então, esse debate foi que o BNCC traz um outro ponto de vista, mais tecnicista, do ponto de vista que a pós-crítica não é bem assim, né? Tivemos também os marcadores sociais, podemos debater em sala de aula sobre a fenômeno pós-crítico, né? Então, como o professor vai trabalhar diante dessa rigidez,
dessa falta de flexibilidade dos currículos, né? Um outro tópico aqui, a questão do gênero, que foi mais ou menos na atividade da semana 6. O que você propõe, o que você busca para combater a desigualdade? Existe desigualdade de gênero em turmas, como hoje em dia se colocam escolas mistas, turmas mistas, né? Meninos e meninas dividindo o mesmo espaço? Existe sim, é a realidade. Como nós devemos tratar? Tentando, né, tratamento de trazer as meninas para um debate, para, de, uma perspectiva de que o esporte é para todos, a atividade física é para todos e não exclusivamente para os mais hábeis. Então você vem nesse trabalho, no fórum que podemos visualizar, havia essa diferença, os estereótipos, preconceitos, meninas, meninos, até as próprias meninas, né, em relatos que tinham preconceito com outras que jogavam futebol, por exemplo, né, o futsal na escola. Então, trazendo mais uma vez a questão do esporte como conteúdo, que foi a predominância dos esportes de alto rendimento, há uma negligência de atividades recreativas inclusivas, né? A educação inclusiva, esse ponto que emergiu, como que a gente trabalha, como há o tratamento da gestão, da rede de ensino, sobre o ponto de vista. E a nossa ação de ensinar, a ação pedagógica. Como nós podemos trabalhar a questão de avaliação, a avaliação continuada, falta de feedback para melhorias. Então, se não há avaliação, você não consegue um feedback. Então, tendo uma avaliação, aquilo ali é como se fosse um feedback para você melhorar o seu ato, né, de ensino-aprendizagem. Né? Há um trabalho contínuo quanto a isso. As avaliações. Teste padronizado, necessidade de métodos mais próximos da realidade. Então, contemplando aqui de uma forma mais resumida, né, esse mapa conceitual, encerro esse vídeo, agradecendo a todos os colegas, aos coordenadores do programa, agradecendo aos professores da disciplina e até uma próxima e obrigado.